Jesus Cristo é Rei, somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Olá, meus amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira e falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro de oração e do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos ministrando na aula de número 166, Palavra Poderosa. O tema que nós estamos ministrando fala a respeito de bênçãos e maldições na sua segunda edição, e aqui nós estaremos na última aula. Dentro da abordagem, orações específicas, outros detalhes, pedido público de perdão, e louvamos a Deus por tudo isso que Ele tem nos proporcionado por esse lindo e maravilhoso nome, que é o nome excelente de Jesus Cristo. Amados, vamos orar pela sua casa e pelos seus objetos. Vamos tomar posse da quebra de bênçãos e maldições. Se houver antigos umbandistas, curandeiros, centros de macumba, não sei, que frequentaram a sua casa ou fizeram ali qualquer tipo de evento, vamos quebrar e destruir em nome de Jesus essas orações. Se moradores anteriores trabalharam com sorte na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seja búzios, tarôs, carta, fizeram ali benzimentos, então vamos nos apropriar da quebra de maldição em nome de Jesus. Se na sua casa, na sua empresa ou no ambiente que você frequenta, se você sabe que houve suicídio ali ou morte violenta de antigos moradores, então vamos nos apropriar da quebra da maldição, do derramamento de sangue, da violência em nome de Jesus. Se foi feito algum tipo de trabalho na sua casa, ponto de contato, sal grosso, ou qualquer ladainha, qualquer PG, qualquer altar que foi ali levantado, qualquer oferenda, qualquer consagração, se a sua casa foi cedida para palestras, para cursos, para ensinamentos do ocultismo ou de qualquer outro tipo de religião, filmagem, se foi ali praticado qualquer tipo de impurezas sexuais, jogos de azar, qualquer tipo de vícios, então vamos orar, vamos quebrar, destruir em nome de Jesus. Se houve ali benzimento na sua casa, consagração na sua casa, a qualquer segmento religioso, a qualquer outra entidade, em nome de Jesus, vamos quebrar, destruir e neutralizar. No caso de objetos consagrados, por exemplo, foi consagrado móveis, eletrodomésticos, roupas em geral, foi consagrada a própria casa, a terra, o terreno ou qualquer outro, quebre toda a consagração, não é necessário destruir os objetos, a menos que seja objeto consagrado de origem ou de uso direto do inimigo. Por exemplo, vínculos. Vamos supor que você teve ali, ou tem uma pirâmide, então isso é túmulo. Então quebre, destrui, jogue fora. Um crucifixo ou a própria cruz, então quebre e joga fora. Aí sim. Mas se você consagrou o seu televisor, a sua geleira, o seu veículo, a qualquer outra entidade, então não precisa quebrar essas coisas. Só quebra a consagração que foi feita sobre elas e lance fora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E pedimos então para que o fogo do Senhor Jesus Cristo, o fogo do trono do altar do nosso Deus, seja sobre esses objetos, lambendo toda a nossa casa, todo o nosso terreno, tudo aquilo que foi objeto de impureza e de consagração, e lançamos fora toda a operação satânica em nome de Jesus, e pedimos para que o nosso Deus cubra tudo isso com o seu sangue, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e passamos a consagrar a nossa casa, os nossos objetos, o nosso emprego, o nosso trabalho a Jesus Cristo. Se possível, unja com óleo, quando for possível, quebrando toda a consagração da maldição. Pegue um pouco de azeite, coloque, ofereça ao Senhor e unja. Você tem autoridade para isso. No caso de terras, alicerce, as colunas da casa, determine que a quebra da maldição e a consagração através do óleo da unção já está deixando aquele ambiente livre, e consagre tudo ao Senhor Jesus Cristo. Se você souber, por exemplo, de nomes das entidades que foram consagradas,
Então ordene para que essas entidades saiam, estão amarradas, lance fora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não volte mais. E com isso, você está fazendo uma limpeza, uma faxina geral e consagrando tudo a Jesus Cristo. Outra coisa, pedir perdão pelos pecados cometidos na casa, desde a sua construção, dos antigos moradores que estiveram ali. Peça perdão e diga que a sua casa está consagrada a Jesus Cristo. Vamos pegar aqui outros detalhes. No caso de pessoas com ligações ao povo japonês, ao povo oriental, por exemplo, né? Qualquer tipo de oriental, deve ser feita as seguintes renúncias. Idolatria pelo trono. Então você declara que está renunciada toda idolatria ao trono em nome de Jesus. Renuncie também idolatria pelo imperador. Renuncie todo culto aos ancestrais. Renuncie culto e louvor às forças da natureza. Renuncie culto aos animais. Renuncie também culto aos espíritos domésticos. Sim, espíritos ligados. Esses espíritos são Amaterasu, que é deusa da divindade japonesa. Também Buda e Bozo, que são sacerdotes de Buda, e Ori do Oriente, que é chefe da legião dos orientais. Então isso em relação ao povo oriental. No caso de problemas na mente, então espírito de loucura, esquizofrenia, paranoia, bloqueio mental, retardo mental, autismo e outras doenças mentais, expulsar Lilith e Nosferatus, que são os demônios que agem nessas áreas. Em nome de Jesus. No caso de nova era, extraterrestres, projeção astral, poder da mente, amarrar Beuzebu, amarrar Uriel de Satanás, amarrar comandante Asta e amarrar Nosferatus em nome de Jesus. Espero que você entenda o que nós estamos falando. Eu estou dando orientações para que, se você identificou alguma dessas áreas, você mesmo faça a renegação, você mesmo expulse, lança fora, em nome de Jesus. É só abrir a sua boca e falar: eu não aceito, quebro, destruo, peço perdão ao meu Senhor e lanço fora em nome de Jesus. Só isso é suficiente. Outra coisa, pedido de perdão de público. Vamos pegar aqui algumas situações. Em função de rivalidades passadas que marcaram profundamente os povos ou alguma categoria, né? Então, eleja aí um representante, ou representante da sua família, ou da sua comunidade, ou da congregação, e peça perdão publicamente. Por exemplo, um representante da raça branca deve pedir perdão publicamente a um representante da raça negra. Não é? Então, uma pessoa da raça branca, quando eu falo publicamente, pode ser na presença de 2 ou mais pessoas. Não precisa ser 50, 100, 200 pessoas. Público significa a união de 2 ou mais pessoas. Uma pessoa da raça branca, uma pessoa da raça negra, peça perdão por todos os pecados que foram cometidos da raça branca em relação à raça negra. E por todos os pecados que foram cometidos da raça negra em relação à raça branca. Outra situação, a raça branca em relação ao povo indígena, né? Outra situação, no caso do Brasil, por exemplo, nordestinos em relação ao sul do país. Sempre houve uma rivalidade. Então, um representante do nordestino vai pedir perdão a um representante do sul do país. Outro representante dos alemães em relação aos judeus. Outra situação, os brasileiros em relação ao povo paraguaio. Ou brasileiro em relação ao povo americano. Ou português em relação ao brasileiro. Ou português em relação ao povo indígena. Ou ao povo brasileiro. Ou português em relação ao povo moçambicano. Então, por exemplo, houve um conflito, houve
uma aflição, um pecado cometido do povo português em relação ao povo moçambicano, e vice-versa. Então, um representante do português com um representante do moçambicano, um pede perdão para o outro por todo o pecado que foi ali cometido. Outra situação, um pastor tradicional em relação ao pastor pentecostal. Pedir perdão. Outra situação, um pastor em relação aos pecados cometidos pela igreja. Outra situação, um pastor em relação aos pecados da região onde ele mora ou exerce o seu ministério. E tantas outras situações que o Espírito Santo pode trazer e você então pode pedir perdão e pode fazer o conserto em nome de Jesus. Amados, o comportamento social dos últimos dias estão tornando os dias difíceis. Entenda isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o 5 está escrito: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas versões está escrito trabalhosas, mas a mesma coisa. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É isso que está acontecendo. E aí o versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Não esteja com estes, amados. Foge, saia fora disso. Pessoas que estão complicando o viver diário da sua sociedade, pessoas que estão complicando o estilo de vida do seu próximo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, motivo pelo qual, entenda isso, pessoas que acham que são sábias estão vivendo uma esquizofrenia, uma loucura, um distúrbio, e por isso Deus os entregou à imundícia e a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. O que nós encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 em diante, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você deve saber o que está acontecendo, amados, na sua sociedade, no seu meio social. E ele continua dizendo: porquanto que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ninguém é inocente na nossa sociedade, nos nossos dias. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja o que a palavra está escrito, tudo isso claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Ninguém é inocente, ninguém é infantil, ninguém é primário, porque o próprio Deus manifestou sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então ele continua dizendo tais homens, veja bem, tais homens são por isso indesculpáveis. Pode apresentar a desculpa que for, mas todos eles são indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Preferiram uma religião, preferiram um dogma, preferiram um ritual, ao invés de buscar o Criador. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É pesado, mas é o que a Bíblia está dizendo. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de quadrúpedes e de répteis. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.